Dólar passando de R$ 6, juro para cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad, isso tudo vai impactar muito pesadamente todos nós. Por isso a gente precisa prestar muita atenção, gente querida. Eu vou falar o que realmente foi apresentado para o povo brasileiro e o que nós devemos entender que está acontecendo no Brasil. Assista esse vídeo, curta e compartilhe. Todos temos que saber sobre esse truque muito mal feito. Muita gente me pediu para comentar sobre o tal ajuste fiscal anunciado por Lula e Haddad na última semana. E, sinceramente, é uma das maiores falácias, uma das mágicas mais fuleiras que eu já vi. Fui mais fundo sobre isso na minha newsletter, O Brasil Desvendado. E vou tentar resumir aqui. O governo prometeu um ajuste fiscal, mas o que nós vimos na prática foi apenas um aumento no arroxo do salário mínimo, afetando diretamente os mais pobres, os aposentados e todos os que recebem, por exemplo, o BPC, como crianças autistas e idosos adoentados. Os beneficiários do INSS, os aposentados, mais ainda gravemente. A promessa de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que saiu em todas as manchetes, não é para valer. Se for valer, é só para o ano de 2026, lá daqui um ano e meio. E o aumento de impostos para os mais ricos também só vai acontecer, e olhe lá, se acontecer, que eu duvido, lá na frente em 2026. Então, o que já está em vigor agora é o mero corte do salário mínimo, enquanto a banqueirada e os rentistas, a turma que vive da agiotagem oficial, continuam completamente tranquilos, ou mais ou menos. Além disso, o governo anunciou um pacote para economizar 327 bilhões de reais até 2030. Mas adivinhe, metade desse monte de dinheiro virá dos mais pobres. 110 bilhões serão cortados do salário mínimo e 42 bilhões na contabilidade da educação através do Fundeb. E o pior, a população vai ganhar o que os americanos chamam de peanuts, como dizem os americanos, apenas aquelas coisinhas menores. O governo também quer prorrogar a DRU, presta atenção, que retira apenas 30%, ou seja, quase um terço de todas as receitas da Previdência Social para alimentar os juros e o bolso sem fundo dos banqueiros. E, ao mesmo tempo, cortam 7 bilhões da Lei Aldir Blanc, que é fomenta a cultura, e ninguém fala nada sobre isso. Nem a mídia, nem a esquerda. Estamos vivendo uma crise fiscal realmente sem precedentes. O modelo econômico adotado desde 1999 é insustentável e apenas transfere a riqueza dos trabalhadores para uma minoria de rentistas que controla o poder político e a mídia. Em 2024, preste bem atenção, o Brasil registrou um déficit recorde de 1 trilhão e 93 bilhões de reais, sendo que 869 bilhões de reais apenas com juros da dívida pública. E a dívida pública já ultrapassou os 9 trilhões de reais, crescendo quase 2 trilhões de reais neste governo Lula. A pressão dos credores está aumentando, encurtando os prazos e elevando os juros. O Brasil já paga os juros mais altos do mundo, o que eleva a inflação e o dólar. E ao invés de resolver, a política de juros só piora a situação. O déficit nas contas do Brasil com o estrangeiro, que são contas em dólar, também já é um dos maiores da história. 2% do PIB, o que faz o dólar subir ainda mais e eleva o preço dos produtos essenciais, como os remédios e aluguel. Sem crescimento, a dívida só aumenta e o povo paga a conta. Em 2025, a expectativa é que a Selic, a taxa de juros básica da economia, suba ainda mais, aprofundando a crise. O governo Lula e o PT estão comprometendo não só o presente, mas o futuro do Brasil com um modelo econômico falido e fracassado. Precisamos urgentemente de mudanças ou a situação só vai piorar. Quer dizer, intuição ou diagnóstico de riscos, oportunidades. Projeto quer dizer um plano. Isso aqui, nós estamos aqui, queremos ir para lá. Os riscos e oportunidades dessa caminhada são esses. Vou dividir as tarefas, quem faz o quê, para resolver essa equação, que ela não é propriamente ideológica. Se nós olharmos a prática. Nacional por quê? Estava conversando com o professor agora no carro. Nacional porque a economia nunca foi
um fenômeno global. É evidente que desde que o homem se pôs em bípede, não é? Nas savanas da África, não é? Na evolução do Neandertal e tal, que nós temos um pulso para a globalização. Ou seja, ele queria ver o outro lado da montanha, o que é que tinha lá, ou por razões de curiosidade científica, ou por necessidade de caçar, de fugir de uma peculiaridade do clima. Quando o Pedro Álvares Cabral aporta no Brasil, é o mercantilismo expandindo as fronteiras e tal. A natural tendência da humanidade é a virtualização das distâncias. Perfeitamente. Eu não sou nenhum ignorante, nem muito menos um xenófobo para não entender isso. Porém, o fenômeno econômico é absolutamente o oposto do que se chama globalização. O que está globalizado a única coisa, é a informação de um padrão de consumo que é obtido basicamente com 3 características que impõem uma assimetria com a condição média de produzir, de empreender do Brasil, mortais. Primeira condição, o perfil, a personalidade e o custo do capital. Suponho que todas as condições de competir do empreendedor médio brasileiro sejam iguais à do americano, à do chinês, à do europeu, e o juro dele seja 0 por ano e nós descontamos uma duplicata a 2,5% ao mês. Não fica 1. Segundo, a variável tecnológica. O nível de maturidade tecnológica do mundo jamais foi global. Jamais. Agora está se agravando. Nem sequer nacional é mais. Se você olhar a distinção dos padrões de produção, vamos dizer, do meio oeste americano, do Vale do Silício, você vai ver já se aprofundando dentro do território dos Estados Unidos uma assimetria em que o domínio tecnológico sofisticado, essa coisa da internet, da internet das coisas, da inteligência artificial, que eu vou falar nisso aqui muitas vezes, não é? Isso daí é uma distinção brutal em que você desce da sede do Google e vai comer um sanduíche que é manipulado por um migrante mexicano que ganha um salário miserável, enquanto o padrão de trabalho aqui é outro completamente. E isto é um processo absolutamente crítico, assimetricamente falando, da competitividade sistêmica do Brasil. E terceira escala, a emergência da China, logo mais da Índia, mas a China hoje já em matéria de produção industrial, significa na prática o seguinte: se você produz uma calça jeans com 500 mil unidades numa fábrica em Xangai, esta calça chega na Sulanca de Caruaru, onde a reforma neoliberal foi feita ancestralmente. Lá não tem jornada de trabalho, lá não tem imposto, lá não tem previdência, lá não tem, sabe, mulher grávida opera, criança opera, diabo não sei o que, tá? A calça chega mais barata lá na Sulanca de Caruaru, pelos ganhos de escala, a redução dos custos fixos e tal. Então, repare, junta essas 3 coisas. Depois esqueça outras coisas. Nós estávamos conversando sobre produtividade, dá vontade de chorar. O trabalhador médio brasileiro vale 1/5 do trabalhador médio norte-americano. 1/5 para fazer a mesma coisa. Tá certo? Precisa 5 brasileiros para fazer a mesma coisa que um trabalhador, por uma série de causas e fenômenos e tal. O fato é que nós temos problema de câmbio. Se a moeda, que é termo de troca, o valor de referência de riqueza no mundo não é o real, e você tem que este preço relativo mexe e contamina todos os outros preços relativos, você tem ciclicamente, abre um desequilíbrio na conta externa do Brasil, como agora nós estamos 2% de déficit nas transações correntes do Brasil com o estrangeiro, todo dólar que vai para fora, todo dólar que entra, né, tem vantagem da balança comercial, mas o setor de serviço é um buraco monstruoso, lucros e dividendos, royalties, frete, o diabo Brasil levando surra. Você junta tudo isso, por que tem que ser nacional? Porque o Brasil não sobreviverá num ambiente de laissez-faire, num ambiente de liberalismo comercial, de não ter política industrial de comércio exterior. Mas, Ciro, você faz esse diagnóstico da situação atual da economia brasileira, mas como é que nós chegamos até aqui, né? No seu livro, nos primeiros capítulos, você discute lá desde a República Velha e entra no projeto nacional desenvolvimentista, ali comandado principalmente por Getúlio Vargas, e você faz esse resgate histórico. Eu não tenho, Flávio, a pretensão do historiador, nem sequer o rigor científico disso, e é uma das referências críticas que a respeitabilíssima resenha do professor fez do meu livro. Eu queria apenas pincelar, para olhar para os jovens, uma constatação. A primeira constatação é: o Brasil, entre 1930 e 1980, cresceu mais do que qualquer país da história do capitalismo mundial. Ainda, é um fato, né? Ainda não perdemos esse recorde, apesar da China estar avançando tão fortemente. Por que eu digo isso? Porque não é amor ao nacional desenvolvimentismo, ao getulismo e tal, não. É um exemplo prático. O livro parece que dá a entender isso nas entrevistas. Eu digo com clareza das debilidades, e vou repetir aqui. A questão básica é a seguinte: o Brasil não tem defeito genético. Essa é a minha tese.
Defeito genético, ou seja, nós somos uma nação que é mencionada como capaz de sediar um milagre econômico. E o professor Delfim Neto se zangava, me disse isso muitas vezes: olha, isso não é justo. Dizia ele, milagre é feito sem causa. E eu sei bastante bem que quais somos as causas desse desenvolvimento. E eu concordo com ele. Quais são os defeitos? Então, eu dou essa ênfase para isto, para chamar a atenção de que nós temos capacidade, quando nós organizamos a nossa inteligência, nossas energias, ou o nosso consenso, ou a nossa hegemonia política, numa direção sistematizada, objetiva, sabe, quem faz o quê, qual é o rumo, para onde é que nós vamos e tal. Quais são os graves defeitos do nacional-desenvolvimentismo que não nos servem de modelo para a contemporaneidade? Primeiro, lá atrás, como hoje, se tangenciou, se fugiu da tarefa política, que não é fácil, mas tem que ser feita, de construção de poupança doméstica. Por quê? Porque o nacional-desenvolvimentismo brasileiro fundou seu esforço numa lógica de endividamento externo. Naquele momento, vamos relativizar para fazer história. Naquele momento até seria compreensível, porque os capitais estrangeiros, ao contrário da contemporaneidade, eram de muito longo prazo e muito baratos. Eu pesquisei, o Brasil ao longo dos anos 50, 60, 70, tomou dinheiro emprestado a 3% de juro ao ano, 4 anos em média de carência e 12 anos médio de prazo para pagar. Então qual era a dificuldade? Eu tomo $1 bilhão nessa valsa e abro uma Petróleo Brás que 4 anos depois, quando acabar a carência, já me dá no faturamento de um ano $1 bilhão. Pensaram os do tempo. Só que, eu digo no livro, jamais sustentou desenvolvimento nenhuma única nação no planeta com base no capital dos outros. Pode-se dourar a pílula dizendo, os americanos, perfeitamente, contemporaneamente, os americanos têm poupança perto de zero e financiam seu desenvolvimento com o dinheiro dos outros. Porém, eles têm uma atipia intransplantável, que é pintar um papel de verde e o mundo valorizar, seja como reserva de valor, seja como termo de troca, o chamado dólar, que o Brasil não tem. Então, esse é o primeiro defeito. Segundo, ao fazermos um esforço autoritário, boa parte desse período foi autoritário, porque perpassou a ditadura militar na concepção mesma do Getúlio. A mesma concepção. O Polo de Camaçari nasce da mesma concepção do Getúlio e tal. Mas o que aconteceu? Nós empatamos ou com dinheiro público diretamente, ou por renúncia fiscal, ou crédito não retornado, etc., dinheiros, ou no endividamento, para fazer essa infraestrutura e esse Brasil industrial moderno nascer rapidamente. E esses são os dinheiros que nós não aplicamos em educação do nosso povo, em saúde pública, em saneamento básico, em moradia popular, a reforma agrária, que nós não fizemos até hoje e tal, coisas que os americanos fizeram no século XIX. Por exemplo, a reforma agrária. O Hamilton imaginou a reforma agrária nos Estados Unidos. E adensar uma agricultura de pequeno porte, de base familiar, com tecnologias que o próprio governo, com seguro de safra, com crédito dirigido, uma série de coisas, e a regulação financeira. Isso aqui estou falando dos americanos para a gente não achar que eu estou aqui um comunista escondido e tal. Não é o caso. Então, repare, os defeitos do nacional-desenvolvimentismo eu conheço bem. Tem outro. Essa distância da tecnologia é outra imprudência do modelo. Quando nós adotamos a tática de substituir importações, nós resolvemos comprar o pacote todo sem fazer uma inversão na tecnologia nacional. Então veja, quando o Juscelino abre e funda a indústria automobilística brasileira, ele traz uma linha de montagem de segunda mão da Volkswagen. É uma linha de montagem de segunda mão, desarma lá e arma aqui em São Bernardo para produzir um veículo. O elemento estético de um Fusca igual ao que estava saindo em Munique, porque era o mesmo produto, desconsiderava a raiz do problema da produtividade, porque a linha de montagem nova, com os mesmos custos fixos, gerava 5 Fuscas num dia, e esse aqui, com o mesmo custo fixo, gerava um Fusca. Então, tudo isso são imprudências do velho modelo, inconsistências do velho modelo. Isto dito, honestamente, vamos dar maior palmatório. O Brasil cresceu a 15% ao ano e virou a 15ª economia industrial do planeta Terra. Tá, então a gente está considerando um período... O que acontece? 30 a 80, 50 anos. Sim, mas é exatamente 79, porque é tão caricata e eu fico indignado como é que as nossas elites se recusam a ver uma coisa que tem data. Aquele juro barato, o Paul Volcker, num belo dia, para responder a um problema inflacionário interno dos Estados Unidos, eleva de 3% para 29% os juros. E todos os países que tinham sua matriz de financiamento dependentes de fluxos internacionais de capital quebraram. O Brasil era um dos mais gravemente dependentes por causa da lógica do modelo. Quebramos. O governo gasta demais. É simples assim. O gasto do governo é absurdo. A gastança é absurda.
As estatais dando prejuízos absurdos. Mas não conserta porque não quer isso. É política, Paulo. Olha, é política. Né? Acho que eu prefiro trabalhar os dados e cada um chega à sua conclusão. As estatais davam lucro, hoje dão prejuízo. E aí, eu não gosto do pensamento binário. Se não é lulista, é bolsonarista. Fica essa coisa binária. Não estou falando de política, estou falando de economia. Perfeito. Estamos falando de economia. O governo gasta demais. E como gasta demais, gasta mais do que arrecada. O déficit hoje está na casa de 1 trilhão. Tem noção? No ano. Está maior do que da época da pandemia. Puta merda. Isso, só que nós não temos pandemia. Então é um gasto descontrolado. Esse gasto descontrolado faz com que o governo tenha que emitir papéis para pagar. Como é que faz? Sabe o Tesouro Direto? Esses papéis que o pessoal compra para poder ganhar um dinheiro? Para ganhar uma rentabilidade? É uma renda fixa, não é? Então ele tem que emitir muito papel para as pessoas comprarem. Só que como ele está gastando demais, a ameaça de calote aumenta. Sim. Aí quem compra fica desconfiado para comprar esse papel, e principalmente o investidor internacional. Perfeito. E aí o que ele tem que fazer para atrair mais pessoas? Tem que subir os juros. Então o juro sobe porque quem compra esse papel não está confiando muito. Então deixa eu dar um estímulo maior, por isso que o juro vai subindo. Então gasto público eleva juros. E aí como a desconfiança não para de subir, você tem um fluxo menor de gringos comprando, trazendo dólar e comprando real. E aí, isso faz com que o real se desvalorize. Então, qual é a tendência para o futuro? Se não houver uma mudança no comportamento do governo, vai aumentar mais. O dólar vai aumentar mais. Parabéns. Entendeu? Eu falo assim que a política, eu sempre falo isso, falo assim, cara, você falou de entra um e sai outro, eu acho que eles bolaram um esquema, não digo só de... que assim, o cara fala, bom, estamos aqui no controle disso aqui você cuida, é uma empresa pública, que ele é teu sócio, só tomando dinheiro não te dá porra nenhuma, só toma teu dinheiro, todo mês tem que pagar lá 26%, sei lá quantos por cento a sua empresa paga, e aquela grana que eles vão pegando da galera e criando novas leis para aumentar mais... O imposto. Mas fundo a gente eleitoral... racha, quer emprego pra tua prima? E por aí vai. E o cara, todo esse sacrifício de dor da jornada aí do vendedor, do empreendedor, o cara resolve ali num paletózinho, põe ali... Uma canetada ele resolve. Uma canetada. Só que nós estamos chegando num ponto que isso afeta a vida da população. Por quê? Porque a economia, ela mexe com a vida das pessoas. Sim. Por exemplo, esse aumento do dólar agora não está nos preços ainda. Daqui a uma semana, daqui a 2, 3 já vai começar. Vai aumentar combustível, vai aumentar o preço de alimentos que foram importados. Que veio da China, pronto. Vai aumentar gasolina. E aumentando gasolina. Farinha. Tudo que é carregado por caminhão vai aumentar preço. Isso significa o quê? Empobrecimento das pessoas. Então, a economia... O governo manda muito pouco, mas ele tem impacto na economia. Sim. Então, a economia vai empobrecer, já está empobrecendo as pessoas. Eu vi, acho que saiu na Forbes, né, que o Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula, né? Essa é a opinião do Camarote, né? Escreveu esse artigo. Escreveu do camarote, ele tem que estar Tem um camarote, tem a pulseirinha. Mas eu acho assim, cara, que é o que você falou. Eu vejo, quando... conheço gente que trabalha com político, conheço, cara, vou trocando ideia, aí eu falo assim, que foda, né? Eles vão nomeando pessoas, e tudo assim, cara, nomeação o cara ganha 10, o outro ganha 8, e já vai ganhando, e o cara cumpre 2, 3 horinhas. Agora, você imagina que o Brasil tem 5.500 municípios? 5.500 prefeitos, 5.500 vice-prefeitos, são, sei lá, 20, 30 mil, 20, 30 mil vereadores, 20, 30... Meu irmão, o Flávio, a conta não fecha. Eu acho que o Brasil, se bobear, tem mais da metade das cidades bancadas pelo Estado. As cidades não deveriam nem existir. Não é? Não deveriam nem existir. A economia local... Não gera nem dinheiro para pagar a máquina pública. Que eles isso aí. Eu não lembro o percentual, mas do que São Paulo arrecada só fica 10% no estado, 10 ou 20% no estado. Esse é o pacto federativo. Que é um pacto horroroso, que não é federativo Isso não é federativo. Federativo é quando cada... 90% da sua renda você manda para um lugar que não produz, que não... né, que fica lá gastando e dando oportunidade...
Esse é o gargalo do Brasil. E o Lula agora tá botando culpa no juro. É o juro. Sim, mas os juros, ele subiu por causa da gastança do governo. Esse é o fato, tá? Esse é o fato. Mas por que os juros... Por que o Banco Central sobe juros por causa da gastança do governo? Porque senão o gringo não vai pôr dinheiro aqui dentro. Uhum. O mercado não é um ente que trama contra um governo. A inflação dispara. Não é isso que acontece. O mercado é um conjunto de pessoas. O mercado somos nós. Uhum. Somos nós, pô. Você prefere investir teu dinheiro no papel do Brasil, que pode tomar um calote, ou no papel dos Estados Unidos? Sim. Então, o Brasil precisa ser competitivo. Ele Sim. é competitivo como? Oferecendo juros e tendo um controle do seu fiscal. Com o fiscal descontrolado, o que é fiscal descontrolado? É governo gastando igual um louco, igual ele está, o dólar vai subir. A tendência é essa. Esse governo caminha para o mesmo efeito do Dilma II. Hoje já se falou em Selic, Selic é 15? a 17. Olha aí. Pra quando? Ano que vem. Primeira vez que foi falado. Olha aí. Selic a 17. Mas por quê? Porque eu não paro de gastar. Não E para. fala que é investimento, né? E aí, como a população, em geral, é muito ignorante, porque estudou em escola pública, não é bem educada, não sabe fazer conta direito, Uhum. não tem os conhecimentos básicos de economia, e eu falo isso com muito carinho, muito respeito, mas essa é a realidade, é fácil enganar. Então, uma narrativa política engana. Não, é culpa do governo, é culpa do banco, é culpa do banqueiro, é culpa do mercado, é culpa dos especuladores. Isso não é especulação, isso é cara protegendo seu dinheiro. Uhum. Pô, eu vou deixar meu dinheiro aqui com esses bando de maluco? Não, vou pegar esse dinheiro e vou mandar pra fora do país. Nada, E acabou, lógico. pô. Óbvio. Agora imagina o empreendedor que pegou um financiamento há 3 anos atrás para abrir a lojinha dele. Vixe. Esse juro aumentando. Vai quebrar esse cara, Que pô. ele pegou 2%, 3% ao ano. Ele toma 17% no endividamento. Imagina. Era 2. Tá aqui, pá. Era 2 o juro. Não, E a arrebenta. bolsa que tá gostosa, tudo vermelho. As empresas brasileiras, ó. Mas por quê? Porque quanto mais a tendência é subir juros, mais a bolsa cai. Porque por que alguém vai investir em renda variável quando ele ganha 17% fixa. na renda fixa? Eu já me interesso por isso aqui. Eu já gosto, eu vejo como oportunidade. Mas é um promoção. pedaço da Né? tua carteira só, né? Dividend yield. Uhum. É Barsi System. Bar system. Barsi System. Já é a hora de oportunidade, né? Porque a economia não vai mudar. O que vocês estão pensando em fazer com a Trinca? Agora, Os qual, três. qual é o A próxima grande jogada. Isso. Ó, ano que vem, a gente ainda não pode revelar como vai ser. Então Não pode, porque a gente vai fazer esse lançamento, não pode Aham. fazer esse spoiler. Mas a gente tem um projeto para 2025 muito inovador para a Vem Trinca. lançar aqui, pô. Podemos fazer com prazer, claro. Muito inovador com a Trinca. A gente vai fazer um negócio muito legal, sempre voltado para o empresário. Tá. A gente quer ajudar o empresário e quem quer ser empresário. Não é? Quem quer aprender a dar seus primeiros passos. E fazer para político, né? Para funcionário público. Cara, eu fico distante. Pô, Eu quero melhor. distância de política. Tem razão, Não, mas melhor. não, para pegar esses caras que estão no sistema e falar, meu, Aprende, né? não, Porra, eu... você ganha muito mal. Você botar essa pilha neles. Pois é. Para Pois eles saírem de lá. Mas, cara, 2025 vai ser isso. Vai ter um projeto que a gente vai Novo. apresentar agora em janeiro. Ah, é? A gente fez uma turnê esse ano que passou, foram 28 apresentações, tivemos, cara, sei lá, 115% de ocupação. Foi mais de 80 mil pessoas que Que compareceram demais, velho. pessoalmente, né? E fora as coisas online. BTG vai estar junto com a gente, né? Pô, BTG, Já fez o Kimify. pacto? Já fez o pacto? Qual o pacto? Pacto mal? Já BTG, fez o Pacto BTG? Mal. Já fez. Não, a gente tá com patrocinadores bem Só uma legais. piadinha. Bem, o BTG, então, tá com vocês. BTG tá com a gente, tá o Kimify, também. tá Kempinski, Kempinski. tá Líder Aviação também, enfim, tem um... Pô, líder De renda. Então a primeira coisa que eu fui vender foi meu livro. Sim, mas isso é interessante de citar. Isso despertou o teu desejo. Isso. Porque esse é o ponto, Você precisa cara. ver alguma coisa. É o desejo. Tudo começa com desejo. Tudo começa com desejo. E é aí onde os políticos desgraçados arrancam das pessoas os desejos. Perfeito. Arrancam da pessoa a ambição. Ele arranca o voto. Exatamente. Porque quando você arranca o desejo, você arrancou tesão, tudo. né? Você arrancou tudo. Por que tudo começa com desejo? Porque você só conquista aquilo que você luta. Você só conquista algo pelo qual você lutou. Perfeito. Mas você só luta
por algo que você deseja. Exato. Então, se você não deseja, tu não luta e não conquista. Então você vê, olha, despertou o desejo dele. Ele olhou, pô, como é que esse cara tem esse Essa carro? puta picape, Caramba, é legal, é legítimo isso. Não é inveja. Não, é inveja. aspiracional. É aspiracional. Eu também quero. Mas também, Inveja é o cara que tá com raiva do que ele tem. Isso. Esse é invejoso. É, Ou que é o claro. dele. Agora, quando ele olha, é o que ele tem. É Quando ele olha o que ele aspiracional. tem e fala, poxa, eu também gostaria, isso é bom. Isso é saudável. Entendeu? Aí, aquilo ali mexeu lá na entranha dele. Aí ele, a ponto dele ir lá perguntar pro cara. perguntei. Aí ele perguntou, o cara respondeu, ele começou... Aí o cérebro dele, a partir daquele Começou a momento, funcionar. não funcionou da maneira igual como é. antes. Começou a criar possibilidades, pensar em ideias, que deve ter dado um monte de coisa errada, até dar certo. Mas Mas ao contrário, tudo começa também com dá desejo. uma fudida na pessoa, não dá? Do que? De. Porque eu terminei a faculdade e fui fazer estágio no oceanográfico da USP. Aham. Com um puta japa fudido. Você fez o que na faculdade? Eu fiz biologia, não tem nada a ver com nada. Não tem nada a ver. E fui fazer estágio sobre camarão. Olha que do caralho. Cabeça de merda. Cabeça de bosta. Mas um japonês fudido. Era o cara mais foda que tinha no Brasil. E eu, cara, sabe o que você vê? O cara assim, caralho, bicho, tô com esse cara. Doutor Ivai Motonaga, nunca me esqueço. É o rei do camarão. Todos os livros, tudo dele, tudo publicação dele e tal. Ele chegou com qual carro? Então, vai vendo. Aí eu tinha um golzinho BX. Camarão não é tinha- caro, porra. Não tinha nem porta-luva, mano. Um golzinho mais básico que tinha. Mas tava bom. Aí um dia, pá, fechamos um laboratório, vambora, e fomos conversando indo pro estacionamento. E uma hora que eu vi o carro dele, velho, ele me entrou num Chevette podre. Aí. Eu falei, e o quê? Se ele é o, porra, caralho, o fodão, tá com essa lacraia, eu falei, eu não quero mais fazer isso. Mas isso também Aconteceu É o contigo. contrário isso, que eu tô falando. Não, mas aconteceu comigo também. Você viu um carro legal, eu vi o, porra, Não. o Mas você Elon trocou- Musk com a porra do... Mas trocou de caminho. Troquei de você caminho, trocou de é, caminho. é. Você falou, isso aqui não serve pra mim. Agora, quantos não têm essa coragem? Esse é o ponto. Entendi. Ou Você a era percepção jovem. Ou não até. teve essa percepção. É. Não, sabe qual é? Não enxergar. Sim. né? Aconteceu bola comigo também. Eu fiquei triste, Eu fui pro cara. ramo acadêmico, virei professor universitário, fiquei 11 anos dando aula na faculdade, 8 anos dando aula em pós-graduação, fiz meu mestrado na USP. Só cara brilhante. Cara. Porra, é. A USP é inacreditável. Os caras são inacreditável. os que melhores publicam artigos científicos, são os que estão nos melhores congressos. Os caras Os são livros foda gênios. são dos caras, é. Aí fiz meu mestrado. Yes, caraca, sou da USP. Agora vou aplicar pro doutorado. Aí eu tive outra curiosidade. Eu perguntei pro cara do lado, só pra eu saber, quanto que ganha um doutor aqui da USP? Aí o cara me falou. Eu falei, Você quanto? Ficou triste. A bolsa da FAPESP. Não vou perder meu tempo. Não mas- vou fazer doutorado. Cara, coisa de 20 minutos. Em 20 minutos, tava com o diploma de mestre, liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe. Feliz da vida. Feliz, vou voltar passando, vou aplicar pro doutorado, fiz Quanto a pergunta. Eu vou até falar quanto quero que eu vi. 6 mil reais. Um doutor? Essa é a reação. Essa foi a reação. 6 mil reais. O restante é bolsa, FAPESP, que junto, que soma. É. Eu falei, mas os caras são brilhantes. Brilhante. 6 conto ganho eu hoje, em Santos, dando treino de natação. Não, tô fora. Então, a essa hora... Caraca, Joel. Então, mas essa hora sim, 13. o cara ou troca de sonho Então, ou troca de caminho. Entendi. Porque, de repente, o sonho do cara é ter uma vida mais próspera, ele quer enriquecer. Isso não é pecado. Não é Não, pecado você jamais. querer prosperar. Claro que não. É o que eu falo. Isso tá tudo certo. Você trabalhou, você ganhou seu dinheiro, parabéns pra honestamente, você. Honestamente. tá tudo certo. Perfeito. Aí o que acontece? Ou o cara troca de sonho, quer dizer, não, minha vida vai ser essa aqui então. Ou troca de caminho. É. Você trocou de caminho, Troquei ele de trocou de caminho. caminho. Porque depois que Mas vi eu o não queria, Chevrolet, eu não troquei de queria caminho deixar de rapidamente. ensinar. Eu só queria um modelo de negócio melhor para o meu ensino. Eu não falei, vou deixar de ser professor e vou, sei lá, abrir uma loja de... Um açougue, né? Um açougue. Não, nunca foi Você isso. não teve a parada do valor? Eu acho que o que ele teve foi o valor. Você falou assim, porra, estudo pra cacete. Tô com os caras fera aqui, já tô com um conhecimento bárbaro. Esse valor aí não é. Eu acho que dá pra... Dá pra ter Sente um mais. sonho O meu valor pra Num isso... lugar melhor, o os meu caras me valor. pagam mais. Não, o meu valor. Mas aqui o meu valor, isso é um negócio É complicado. complicado? Vamos lá. Sabe por quê? Vamos lá. O meu valor está ligado à minha importância. Certo. E a gente não vale pela nossa importância. A gente vale pela nossa raridade. Escassez seria? Raridade. Escassez, raridade. Uhum. Vou dar um exemplo aqui. O trabalho de um professor é muito importante. Nem fala. Muito Não precisa nem importante. falar.
Mas tem milhões de Importantíssimo. professores no Brasil. E o trabalho do professor é mais importante do que o trabalho do Neymar, por exemplo. Vamos falar do Neymar? Claro. Perfeito. Tem, muita gente gosta e muita gente odeia. Uhum. Mas por que o Neymar ganha o que ele ganha? Porque ele é raro. É a Ele é função. raro. Você tá falando de função. Ele é raro Exatamente. naquilo que ele faz. Ele é Quantos raro. Neymar tem por aí? Só tem ele. Só tem ele. Esse é o ponto. Só tem ele. Quem enche o estádio? Quem gera patrocínio? Quem tem... Quem vende Quem milhões. Quem vende é. milhões? Quem tem audiência? Então, esse paradoxo da importância versus... Não, você falou Raridade. bonito, é a raridade. É. Esse é o ponto. A E aí- excepcionalidade. É, exatamente. O professor tem um monte, né? Exatamente. É Então isso é a mesma aí. coisa. Se você vai optar... Se você tem um sonho... O meu sonho é ter uma vida assim. Tá. E aí você toma um caminho, que é um caminho comum, você não vai conseguir o teu sonho naquele caminho. Não vai conseguir o teu sonho recebendo R$ 7.786,02, que é o teto do INSS. Então, se você seguir o caminho da CLT, você vai terminar a sua vida, no máximo, com 7.786. É preciso a pessoa ter essa consciência matemática. Sim. Não vai acontecer um milagre no meio Não, do caminho. Não vai mesmo. Já é uma profecia autorrealizável. Você vai chegar no INSS. Agora, tá bom pra você? Tá tudo certo, é digno. Sim. Tá tudo bem. Se você tá felizão... Agora, se teu sonho é outro, você vai ter que trocar de caminho. É. Ou troca de sonho. É isso aí. Esse é o razão. ponto. Deixar as cartas na mesa. Esse é o ponto. E as pessoas têm pouca consciência sobre isso. É isso que é Elas, foda, elas vão né? deixando a vida levar, como a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa Deixa a vida me levar. Elas vão deixando a vida levar e quando chega lá, não dei sorte. Eu sempre converso com uma galera, eu falo assim, do nada, né? Eu gosto de fazer essa brincadeira, essa provocação com meus amigos, até com meus filhos. Eu falo assim, pô, o que você quer agora? O que você tá vendo aqui que você vai... Hã? Os caras parecem que estão correndo atrás, igual o cachorro correndo atrás do Sabe o que é? rabo. Infelizmente. É. Não é? Fica assim e não tão... já vai do máquina de cassino, né? Já dá aquele spin para o resultado final. Não. Tem... Cassino eu falo- foi feito pra ter lucro e as pessoas perderem. Isso, mas é um gap do cérebro, né? Do cara só olhar pro objetivo final e não... É, né? porque o cara vê que nem você fala... Uma época todo mundo queria ser youtuber, né? Porque via 2, 3 se ganhar dinheiro. Pô, vou fazer um canal, vou ganhar dinheiro. Vou fazer um canal, posto lá 2, 3 coisinhas e vou ficar rico. E, porra, não é assim o bagulho, velho. É, Ele então- pode até ganhar muito dinheiro no YouTube. Perfeito, mas não é... Mas não vai ser postando duas coisinhas. Então, Mas eu sinto assim que as pessoas, às vezes, elas esquecem do objetivo. O que você quer? Esquece Né? o que quer. Mas por quê? Porque O que você anularam o seu desejo. O lance é anular o Tudo desejo. começa no desejo. Quantas pessoas estão no caminho que ela sabe que não vai levar pra onde ela quer, mas mesmo Mas assim não ela troca. fica? Quanta gente que já Então, se ligou? ó, Quanta gente já se ligou? já se ligou. Então, que desejo. Que fazendo Desejo o é que o... faz. Desejo é a origem, não é tudo. Tá, a origem. é a centelha. É a origem, é a matéria-prima que nos faz acordar de manhã e ter vontade de fazer alguma coisa na vida.